neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Jesus é melhor sim que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo.
pode ser rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Meus ouvintes, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, foi onde baseamos a nossa leitura desta apresentação de hoje. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. Agora, por que seguia Jesus uma grande multidão? Está certo? As multidões o acompanhavam para lá e para cá. Não lhe davam folga. Ele tinha que estar fugindo, se escondendo. Ele não tinha que fazer propaganda. Ele mandava até que não falasse para ninguém. Mas a questão é que ele bem sabia o que tinha por dentro do homem, diz a palavra em São João capítulo 2. As pessoas seguiam-no, mas por causa dos milagres, impressionadas, curiosas, entretidas pelo seu ensino e pelas maravilhas. Afinal de contas, era uma grande novidade. Uma reunião, um movimento onde Jesus opera, é uma novidade. O povo vive buscando espetáculos, coisas diferentes. Acontece que o nível de profundidade de convicções pessoais é muito pouco. Nós vemos aí no Evangelho segundo São João, quando Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então a maioria mostrou que não o seguia com profundidade, com convicção pessoal, porque todos voltaram atrás, se escandalizaram. A verdade é essa. Ficaram apenas 12, e assim mesmo um deles é porque não havia chegado a sua hora ainda. Era o Judas Iscariotes. As mesmas multidões que sempre estavam tão prontas, dispostas, sacrificavam para segui-lo, não demoraram muito a desistir. Assim que perceberam que a coisa custava bastante. Ser cristão, no sentido da palavra, ser cristão naquela época, vamos dizer, custava bastante. Hoje é hobby, hoje é nobre,
Hoje é status ser pastor, ser crente, ser evangélico. Tornou-se, inclusive, uma força política muito forte. Você sabe, deu votos, pronto, se torna em força política. Essa é a grande verdade que nós encaramos à luz da palavra e dos acontecimentos. São fatos. As pessoas estão atraídas, na maioria dos casos, não de uma forma diferente daquela época. É mediante espetáculos musicais, como um cantor se torna ídolo da música popular, um cantor se torna ídolo da música evangélica. Bazares, métodos promocionais, promoções, maratonas, concursos, prêmios, etc. Agora, estudando realmente, e pessoas, estudantes, que vivem estudando, acompanhando os fatos, constatam que esse tipo de discipulado, de cristianismo, é superficial e prejudica mais do que beneficia, porque cauteriza a consciência, satisfaz não uma fome de salvação, não uma sede do espírito, na verdade, mas sim um espírito religioso. E a curiosidade acompanha o homem desde o princípio, bem como o espírito religioso. Sempre é bom lembrar que Caim, o primeiro homicida, foi religioso, cultuou a Deus. Somente que a diferença é que seu culto não combinou com a revelação. E quando ele viu que Deus não aceitou o seu culto e aceitou o de Abel, então ele caiu naquela desgraça de matar seu próprio irmão, matar Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Se tem uma pessoa que morreu sem culpa depois, ou mesmo antes de Jesus Cristo e de outros tantos, foi Abel. Abel morreu sem culpa, morreu inocente mesmo. Ora, só porque ofereceu um cordeiro. Naturalmente, ele sabia que quando seus pais perceberam que estavam nus, tendo pecado, portanto, Deus sacrificou um cordeiro para cobri-los. E seu pai, sua mãe, naturalmente, transmitiram aquilo para eles, no seu culto doméstico, né? E, naturalmente, também ensinaram a eles que as frutas, as maçãs, as verduras, os legumes, todas estas coisas também foi Deus quem criou. Abel sabia, Caim também sabia, tanto de uma coisa como de outra. A diferença é que estava que quando eles se esconderam, perceberam que estavam nus, fugindo, portanto, da presença de Deus, eles cozeram para si exatamente o produto através do qual Caim mais tarde viria oferecer culto. Fruto da árvore. Cozeram vestes de folhas. Isso fala muito de religião, né? Para cobrir a seu modo, de acordo com suas conveniências. Mas a cobertura de Deus foi específica. Ela sempre foi uma só. Foi o cordeiro. Vem do cordeiro. E
Então Abel foi um bom discípulo. Ele se distinguiu por causa da revelação. Ele prestou o culto correto. E por causa desse culto ele morreu. E por causa do culto revelado, milhões deram suas vidas. Não foi só Abel. Como não foi só Caim que matou. Caim matou um. Ela matou milhões. Muitas pessoas, muitos homens, se mostram sérios, animados, entusiasmados, no primeiro ponto de vista da vida cristã, da chamada, e eles chegam a ingressar em escolas, em seminários teológicos, é aquele fogo, e se separam e se tornam assim até um tanto místicos. Mas, na verdade, a coisa exige algo mais. Para seguir a Cristo simplesmente como um salvo, exige revelação, não resta dúvida. Para seguir a Cristo como um salvo, instrumento de salvação, um anunciador das boas novas, um mensageiro, então já exige mais. O profeta de Deus disse assim que vai responder pelas almas, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13. Se Jesus tem uma mensagem na Bíblia Sagrada, que seleciona, que fez o povo voltar, os curiosos, aqueles que estavam impressionados somente com coisas visíveis, aparentes. Ora, também seus mensageiros em todas as eras, seus verdadeiros mensageiros, têm também a mesma mensagem. Tem uma mensagem que seleciona. Tem uma mensagem que não é aceita por todos. Porque a pregação do Evangelho é como uma pescaria. E apanha toda a qualidade de peixe. E depois, mesmo tendo variedades, esses peixes têm que ser tratados. E na hora de serem tratados, se tratando dessas pessoas que são ganhas pelo Evangelho, elas recuam, elas voltam atrás. Jesus deixou isso bem claro, bem nítido mesmo na parábola da semente. É que uma semente caiu à margem do caminho, as aves vieram e comeram. A outra caiu no pedregulho, então brotou, aquela alegriazinha ali, aquele brotinho, mas logo o sol veio, queimou, acabou tudo. Outra cai no meio dos espinhos, as riquezas do mundo sufocam, a prosperidade sufoca. Agora ele disse, aquele que caiu na boa terra, essa sim dá fruto. E eles queriam, os discípulos queriam que Jesus interpretasse de fato a parábola. E ele interpretou. Ele disse, a eles não é dado conhecer estas coisas, mas a vós é dado. A vocês que ficam comigo, em quaisquer situação. Por isso, nós devemos respeitar a Deus, esteja acontecendo o que estiver acontecendo. Seja a contradição maior que exista. Respeite e tema a Deus. Dê glória a Deus. Nós temos um fato nas Escrituras, uma casa, uma família onde Jesus hospedava.
E ele se foi e logo chegou lá uma oração, um pedido, um aviso, um mensageiro. Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Em outras palavras, venha depressa, senão ele vai morrer. Jesus nem se incomodou. Se trata de Lázaro, Maria e Marta. Depois que ele estava morto, aí ele disse para os discípulos: vamos lá, porque Lázaro dorme. E eu vou lá despertá-lo, né? Chegando lá, Marta disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não murmurou, não se escandalizou, não deu lugar a mágoa ao coração, porque Jesus não foi. Deixou seu irmão morrer. Quantas vezes ele comeu lá, quantas vezes ele dormiu lá, naquela casa. Elas teriam muita razão para lamentar, para ficar em dificuldade com Jesus. Aquela dificuldade que muitos têm. O profeta diz que Deus deixa acontecer isso para ver como você vai reagir, para testar seu espírito. Mas acontece que elas não murmuraram, elas não deram lugar à razão. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que aconteceu? O seu irmão foi ressuscitado depois de 4 dias na sepultura. Se ele tivesse atendido na hora, teria sido um milagre a mais. Mas como ele demorou, foi uma ressurreição. Foi uma ressurreição. O milagre foi muito maior. Tem a passagem da sunamita na Bíblia. Ela estava com seu filho morto em casa. Ela foi em busca do profeta. E todos que lhe cumprimentavam, essa pergunta: vai tudo bem? Vai bem? Vai bem? Até por hábito, por cortesia. Vai bem? Vai bem? Ela sempre respondia: vai tudo bem. Com o filho morto em casa, ela dizia que tudo ia bem. Porque ela cria na ressurreição do seu filho. Muito embora havendo morte na sua casa, ela estava dizendo que ia tudo bem. Deus não se agrada dessas pessoas que só ficam lamentando. Mais ou menos. Minha filha, meu filho, a coisa não está boa, não. Ore por mim, Deus se esqueceu de mim. Não, vai tudo muito bem, sim, porque esteja acontecendo o que estiver acontecendo, mesmo que seja a morte. A morte significa encontro com Deus, entrada nos céus, na 6ª dimensão. É isso que a morte significa. Então, nós vemos que há uma seleção na mensagem de Jesus, lá na Bíblia. Agora, nós vamos pregar essa mensagem de Jesus e não tem uma seleção também? Então, nós estamos pregando só uma partezinha também, como aqueles que só queriam uma parte do Evangelho de Jesus, de suas reuniões. Mas eu creio que meus ouvintes querem tudo. Querem a Páscoa completa, com a erva amargosa. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus, meu Senhor,
Ouvintes, uma das coisas mais importantes que se pode conseguir nesta vida é ser discípulo de Jesus. Às vezes a pessoa fica pensando assim ao ler a Bíblia e pode pensar assim: se eu vivesse no tempo de Jesus aqui na Terra, eu queria estar sempre aprendendo dele. Queria estar em todas as suas reuniões, prestando atenção em todos os seus ensinamentos. Queria aprender de Jesus, pessoalmente. Mas a sua graça foi tão grande para conosco que hoje, agora, você pode ser uma discípula de Jesus, um discípulo de Jesus, aprender dele. Conforme acabamos de citar, quando ele faz esse convite glorioso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia Sagrada nos transmite tudo que foi transmitido ao apóstolo Pedro, a todos os apóstolos, a todos os discípulos de Jesus, aqueles que assistiram pessoalmente suas aulas, suas reuniões. A Bíblia é isto, é exatamente isto. É como aquele professor que deu uma aula lá, vamos dizer, lá no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, e aquela aula foi escrita. E ela, então, é espalhada para todas as escolas em todo o país. É exatamente isso. Os mandamentos, as parábolas, os convites de Jesus, os seus ensinamentos, os atos do Espírito Santo, que são atos dos apóstolos, na Bíblia Sagrada, os atos, as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, São Tiago, São Judas, todas estas cartas, tudo isso é escola, é ensinamento para a mulher, para o homem. Basta querer aprender de Jesus e aprofundar-se nesse discipulado. Nós temos exemplo na pessoa de São Pedro. Vejamos que Pedro representou um poder, na verdade, ainda com Cristo no mundo, com Jesus junto. Ele até andou sobre as águas também. Desde que ele foi chamado, ele sempre saiu na frente. Inclusive com aquela grande revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E com essa declaração ficou bem claro que não foi ele, não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Pai quem o revelou, e por isso ele recebeu as chaves do reino dos céus, o que significa um poder tremendo. Ele usou essas chaves nas suas cartas e também em Atos dos Apóstolos. Não é que ele está lá em cima com um molho de chave para abrir a porta para uns e fechar para outros,
para mandar chuva e coisas assim. Tudo isso não passa de superstições, de coisas sem revelação. E que, na verdade, os que criaram isto não creem nisto, mas o povão, aqueles que, na verdade, não podem discernir uma coisa da outra, creem dessa forma supersticiosa. Mas, na verdade, ele recebeu a chave. Isso está na Bíblia. E ele usou essa chave logo ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. No verso 37, perguntaram para ele, com quase 3.000 pessoas compungidas, ali em Jerusalém, descendo do cenáculo, ele estava cheio do Espírito Santo, ele usou a chave. Eles perguntaram o que deveriam fazer. Ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não se diz só a respeito a vós, judeus, não. Ele termina dizendo: a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, quando a pessoa diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é só para os judeus, é uma coisa lamentável. Porque Pedro teria que dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que para os judeus era em nome do Senhor Jesus Cristo e para os gentios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Paulo consertaria a situação. Quando Pedro vacilou entre os circuncisos e os circuncisos, Paulo chamou a atenção. Ele diria: como é que é esse negócio, Pedro? Você batiza os circuncidados, os judeus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e os gentios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que é isso? Não, mas acontece que você, olhando a sequência, você não vai ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo só em Atos 2:38. Você vai ver em Atos capítulo 8. Você vai ver em Atos capítulo 10, você vai ver gentios sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. É falta de argumento dizer que Pedro tinha que mandar porque os judeus precisavam crer em Jesus. Meu Jesus, é o que ele diria, meu Jesus. Mas vamos adiante. Pedro já contava com esse poder antes. Mas depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, subiu, foi assunto aos céus e voltou conforme a sua promessa, então esse poder foi diferente. Com o poder que Pedro tinha antes, quanta gente hoje acharia que estaria com um poste enorme de cimento e que não precisava de mais nada. Ora, se para fazer coisas que não chegam nem perto do que Pedro fez antes do Pentecostes, já se torna um dom a alguém, quanto mais se tivesse aquele poder que Pedro tinha antes do Pentecostes. Mas só com aquele poder, ele negou a Jesus Cristo. E com esse poder muito menor que nós temos do que Pedro tinha antes do Pentecostes, o que será de nós? Nós vamos negar a Jesus, inclusive no batismo. Agora veja o poder que Pedro teve depois do Pentecostes. Ele não negou mais. Ele negou antes
com o poder que todo mundo gostaria de ter hoje, ele negou. Negou diante de criadinhas. Mas com o poder depois do Pentecostes, ele confessou a Jesus Cristo diante do Sinédrio. E ele chegou a dizer: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O seu poder aumentou, a sua coragem aumentou, porque agora não era só Jesus com ele, era Jesus nele, porque a promessa havia se cumprido. Esse Espírito de verdade que habita convosco, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas vós conheceis, que era Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Agora Jesus afirma em São João capítulo 14, verso 17, estará em vós. Vou e venho para vós. Ele estará em vós, não apenas convosco, mas em vós. Pai sobre nós, Deus sobre nós, Filho Deus conosco, Espírito Santo Deus em nós. É disso que Jesus disse: aprendei de mim. Pedro estava aprendendo de Jesus. E esse aprendizado só poderia completar no Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, para, na verdade, poder testificar de Jesus Cristo. E não é outra coisa que acontece com o discipulado cristão, com a senhora, com o senhor, com os cristãos hoje. Isso se torna extremamente sério, porque você é um seguidor, é uma seguidora de Cristo. E precisa negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Jesus Cristo, aprender dele, não da carne nem do sangue, como São Paulo disse, mas aprender dele. Ficar inclusive conhecendo o Pai, ver o Pai nele, conhecer o nome do Pai nele. Eles fiz conhecer o teu nome. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens. E depois ele diz em São João 17, depois ele diz: eles fiz conhecer o teu nome. É só quem tinha a mesma chave. É discípulo de Jesus, conhece, porque aprende dele. Esse discipulado, que é sempre pleno de prazer, de felicidade, de bonança, que não tem tempestade, que não tem perseguição, que não é discriminado. Esse discipulado, esse cristianismo, por que não dizer, é superficial. Você tem que notar, meu irmão, minha irmã, que toda a vida o cristianismo é discriminado, é perseguido, é rejeitado. Para você entender melhor, você precisaria conhecer, ter a revelação das 7 eras da igreja. Em cada era da igreja, os verdadeiros cristãos sofreram. Paulo nos ensina isto em Filipenses capítulo 3. Nós tomamos consciência nessa escritura do fato de que aprender de Jesus, ser discípulo de Jesus, para o apóstolo São Paulo, significava a sua própria vida. Não era alguma coisa assim acrescentada à sua vida através de terceiros, através de Gamaliel.
Não. Você vai ver que naquela época e durante as eras negras do cristianismo, você vai notar que ser um cristão era estar à beira do martírio. Era estar sujeito ao martírio. Isso é conferido pela história. Todos os apóstolos, todos eles. A história não dá certeza a respeito de João, mas talvez ele também tenha sido um mártir, provavelmente. A história não nos dá certeza a respeito de João, mas todos os demais foram mártires. Morreram por aprenderem de Jesus. E quem aprende de Jesus só pode ensinar aos outros de Jesus. De quem você aprende é que você vai ensinar. Se você aprende de Jesus, você vai ensinar seus filhos de Jesus. Você vai ensinar a sua família de Jesus. E aí, então, o que acontece? É uma família discípula do Senhor Jesus Cristo, como Cornélio recebeu o Espírito Santo com toda a sua família, e Pedro chegou lá, não os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse: como é que nós podemos negar o batismo aí em nome do Senhor Jesus a estes que também receberam o Espírito Santo como nós? Isso encerra o assunto. Deus te abençoe, discípula de Jesus. Discípulo de Jesus, que aprende dele, por isso é manso, é humilde de coração também. Você é mansa e humilde de coração. Você é manso, humilde de coração, e por isso tem encontrado descanso para o seu espírito, para a sua alma. Em nome de Jesus, seja abençoado agora com essa mensagem. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e
não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu vi, e então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. E a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado o coração. Meu pecado foi levado, tenho sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. E a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa,